Olá, você está no canal Pratibha. No áudio de hoje, nós vamos iniciar a leitura do texto Antes que você sente em meditação, do Swami Ashokananda. Vamos lá. O texto nos diz: Eu acredito que, por meio da meditação, que é um fluxo ininterrupto do mesmo pensamento em Deus, a pessoa pode facilmente alcançar o Supremo, pois a mente eventualmente sucumbe a um pensamento ao qual ela estiver ininterruptamente sujeita por um longo tempo. Se nós continuarmos a imbuirmos a mente com um certo tipo de consciência, ou um certo tipo de conteúdo, qualquer que seja a condição da mente no início, seja essa condição espiritual ou não, se ela for preenchida com amor por Deus ou com desejos incessantes, depois de um tempo, o conteúdo da mente mudará e esse conteúdo que você está incessantemente pondo na sua mente, ele vai dominar a sua mente. Então, comentário. Primeiro, né? Então, as pessoas mais céticas que praticam meditação, por favor, não se assustem, porque eu estou falando imbuir a mente do pensamento constante em Deus. Gente, eu já falei em outros áudios, eu já deixei claro que quando a gente está falando em Deus aqui, não necessariamente é esse conceito de Deus que a gente está acostumado, certo? Então, eu vou até substituir aqui essa palavra Deus que o autor usa no texto por outra coisa, digamos, consciência suprema, consciência absoluta, a consciência que permeia o universo, tá? Para tentar amenizar a possível aversão que a pessoa que está ouvindo possa ter. Então vamos lá. Continuando. Sri Ramakrishna, ele punha muito esforço, muita ênfase neste fato. Neste fato, qual fato? O fato que foi mencionado anteriormente. Qualquer que seja o conteúdo que você constantemente põe na sua mente, em algum momento a sua mente assumirá a forma daquele conteúdo. Me levou um longo tempo, até compreender esses seus ensinamentos. Mas quando eu entendi, aí o autor diz, eu espero que eu tenha entendido, eu encontrei uma grande promessa lá, nesse entendimento. Ele costumava dizer que a mente é como uma roupa lavada que toma a forma da tintura, ou como é que diz, do corante no qual ela está mergulhada. Então, em primeiro lugar, eu pensava que isso significava que a mente deve se tornar absolutamente pura antes de ser mergulhada no pensamento da consciência absoluta, né, da consciência suprema que permeia todo o universo e tomar a sua cor e receber a sua cor. Então, o autor diz que ele entendia isso, né, essa história de que a mente é como uma roupa limpa que adquire a cor do corante no qual ela está mergulhada. Quando se referia à meditação, era que primeiro a mente deveria estar pura para poder a gente mergulhar ela nesses pensamentos dessa consciência suprema. Então, não havia nada particularmente encorajador nisso, né? Porque o grande problema de todos os aspirantes espirituais é justamente alcançar a pureza da mente. Tal purificação é apenas 3/4 da batalha, pois quando essa purificação é completamente alcançada, a realização espiritual torna-se espontânea, ou vem espontaneamente. Então, purificar a mente é a maior parte do trabalho. A maior parte do nosso trabalho é esse processo de purificação da mente. Mas, quando eu ponderava sobre essa analogia
do Sri Ramakrishna, eu começava a entender essa analogia de modo diferente. Como a mente, fazendo a mente comparada a uma roupa limpa, né, uma roupa lavada, ele falava da mente média, a mente que não está atormentada com pensamentos mundanos e contraditórios e com sentimentos aleatórios, que estaria tão aversa ao pensamento dessa consciência plena. Não era a mente purificada que ele comparava a uma roupa lavada, mas a mente em qualquer condição que ela esteja. Então a mente, em qualquer condição que ela esteja, é igual a essa roupa que, quando mergulhada numa tintura, ela recebe a cor do corante que está ali. Eu ouvi mencionar, eu entendi que mesmo essa mente média, né, essa mente que está mergulhada nos assuntos mundanos, nas correrias, etc., se mergulhada nesse estado de consciência plena, tomaria uma cor espiritual, ou seja, receberia a cor daqueles pensamentos nos quais ela está mergulhada. E aqui está uma verdade psicológica, maravilhosamente encorajante e que pode nos ajudar, mas que é frequentemente esquecida pelos aspirantes espirituais. Uma vez, um homem veio a Sri Ramakrishna dizendo: "Eu não posso controlar a minha mente, eu não sei como." O mestre, espantado, disse: "Por que você não pratica Abhyasa Yoga?" Trazendo a mente de novo e de novo ao pensamento da consciência suprema, ao pensamento de Deus, ao pensamento do absoluto, ou a esse estado de paz interna, que é isto que significa Abhyasa Yoga. Então aqui tem uma coisa que a gente esquece, né? Com frequência. A gente pensa que a nossa prática de yoga, ela só vai ser útil. Algumas pessoas pensam, né, que ela só vai ser útil se a gente alcançar o estado final de samadhi definitivo, em que você vai passar o dia inteiro em transe. Mas isso não é yoga. Yoga é prática, né? Yoga é prática, ou seja, no caso aqui especificamente, Abhyasa Yoga é o esforço contínuo de constantemente trazer a mente repetidamente a esse estado de paz e de plenitude. Então exige esforço. Abhyasa é esforço. Então Abhyasa Yoga é o esforço contínuo de trazer novamente a mente para o estado de paz absoluta. Esta prática é particularmente comentada na Bhagavad Gita. Então, não importa muito se a mente vagueia no início, contanto que você a traga de volta. Se nós pudéssemos lembrar disso, metade da batalha já estaria vencida. Mas, infelizmente, nós frequentemente não lembramos. E então, nós pensamos em outras coisas e completamente esquecemos essa busca espiritual. Sendo assim, eu discuto, esse é o autor falando, né? Eu discuto alguns pontos em relação aos meios de alcançar o autocontrole e a meditação. Aí, qual é a condição para uma mente adequada para a meditação? Isso é conhecido de todos nós, que é a calma, né? A quietude. A quietude é a condição primordial para que uma mente esteja adequada para a meditação. E isso não é uma calma forçada, mas uma calma que resulta da cessação da maioria dos desejos fortes. Né? Veja, da maioria, não é de todos. Né? Então é uma calma que ainda tem coisa lá, mas a gente reduziu a bagunça da mente. Então as coisas que perturbam a mente, se quer estejam surgindo de dentro ou de fora, estão conectadas com nossos segredos.
ou seja, com nossos desejos básicos. Nós estamos sempre tentando realizar determinados fins. Embora nós nos esforcemos desesperadamente, nós muitas vezes fracassamos. E a falha exaspera a mente. Mesmo quando o sucesso é nosso, há resultados estranhos, porque os objetos de nossos desejos algumas vezes nos enganam, enquanto nós estamos desfrutando deles. Nós nos sentimos desapontados e burlamos, às vezes, as regras. E quando nós não estamos frustrados, nós nos agarramos aos objetos de satisfação e, em cada caso, como essa satisfação não pode ser continuamente intensificada, a saciedade segue. Todas essas reações mantêm a mente continuamente inquieta, seja inquieta de modo prazeroso ou não prazeroso. Então, nós achamos que os pensamentos que não permitem que a nossa mente habite nessa presença estão conectados com os objetos de nossos desejos. Nós achamos que esses pensamentos que nos impedem de habitar nessa presença de quietude, eles estão conectados com os objetos dos nossos desejos. E é aí apenas quando nós temos sucesso em perceber que os nossos desejos predominantes fazem a mente tornar-se comparativamente quieta. Então vejam só. Aqui o autor está comentando sobre a condição primordial para uma mente meditativa, que é a calma. E aí uma coisa que algumas pessoas não percebem é que você não precisa esvaziar 100% a sua mente, Você não precisa parar de pensar completamente para estar em meditação. Isso é um processo que ocorre aos poucos, e só o fato de você reduzir parcialmente e ter esse Abhyasa Yoga que foi comentado anteriormente, que é ser capaz de constantemente trazer a sua mente de volta para esse estado de paz, isso já é meio caminho andado. Então não se frustre se você acha que só vai ter algum benefício da meditação quando chegar no estado de transe contínuo 24 horas por dia. Não é isso. Só o fato de você acalmar um pouco a sua mente já é um fruto extremamente importante da meditação. Então esse é o áudio 1, espero que esteja gostando. Se estiver ouvindo pelo YouTube, por favor, curta e compartilhe o link ou faça algum comentário para ajudar o algoritmo a entender a importância desse conteúdo. Muito obrigado, até o próximo.